Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Muito bem. Algumas pessoas me perguntam, às vezes, a diferença do sentido e do suprassentido na obra de Viktor Frankl, importante psiquiatra austríaco, pois ele desenvolveu a logoterapia, como muitos de vocês já sabem, que é a psicoterapia que busca orientar as pessoas a encontrarem um sentido para a situação da qual elas estão enfrentando. Pois bem, só que muitas pessoas confundem sentido da vida, talvez até pelo nome do livro mais famoso do Viktor Frankl, que se chama Em Busca do Sentido. As pessoas acham que quando o Viktor Frankl está falando de sentido, ele está falando de um sentido para a vida inteira. Mas não é bem assim. Quando o Frankl fala do sentido para a questão da psicoterapia, não é nem a orientação do psicoterapeuta indicando um sentido para o paciente, mas é colaborar para que o paciente, para aquele que está sendo atendido, encontre um sentido na situação da qual ele está enfrentando. Ele está passando por um momento de sofrimento específico, então é papel do psicoterapeuta facilitar com que o próprio indivíduo ali que está sendo orientado por ele terapeuticamente falando, que encontre um sentido para aquela situação. Por exemplo, uma situação de luto. O sentido seria, por exemplo, já que aquela fatalidade aconteceu, procurar melhorar o relacionamento familiar, valorizar mais as pessoas das quais estão vivas ainda, estão próximas, talvez reatar alguns laços, se dedicar a um filho que ficou, a um irmão que ficou, a um pai que ficou, uma mãe que ficou ainda, talvez reavaliar como aquele que ficou vivo está vivendo de fato, aquele que perdeu a pessoa no caso. É um sentido. É um sentido que o psicoterapeuta pode indicar aquele sujeito? Não. Tem que facilitar a compreensão. É o paciente que vai descobrindo, rapaz, eu posso melhorar nessa área. Ah, entendi, eu tenho que me dedicar ao meu trabalho, eu tenho que me dedicar a essa pessoa. O mesmo vale para uma pessoa que terminou um relacionamento, por exemplo, está sofrendo muito com isso, tá? Reavaliar a sua vida, mas também se dedicar a um sentido específico naquela situação que a pessoa está enfrentando. Então, o sentido sempre se refere a uma situação específica, tá? Por exemplo, uma pessoa que está com uma doença terminal, que não é uma situação nada fácil, evidentemente, pode ser que alivie a tensão que ela está sofrendo, aquela pressão que ela está sofrendo e a própria dor emocional que ela está sofrendo, talvez reatar um laço de amizade antigo, né? Rever uma pessoa, escrever para uma pessoa, né? Fazer algo da qual ela sempre teve desejo e que naquele momento talvez seja possível, mesmo com todas as limitações físicas no momento. Então, o sentido sempre é para cada situação específica da vida. O suprassentido é muito distinto. O suprassentido, todos nós, de certa forma, podemos encontrar também. Já é o sentido para a vida inteira. Um sentido que não se altera independente do momento que estamos vivendo. Então, por exemplo, o suprassentido pode ser a fé em Deus, a crença em Deus. Uma pessoa que tem fé, uma pessoa religiosa, ela tem 15 anos, aquilo é um sentido para ela. Ela vai ter 60, 70 anos, 80 anos, continua sendo sentido. E esse suprassentido também serve de referência para sentidos momentâneos. Ou seja, cada sentido que a pessoa encontrar em uma determinada fase da vida, por exemplo, como Viktor Frankl fez no campo de concentração onde ele estava preso, tá? Bom, vou ajudar as pessoas que estão ao meu redor, porque ele, como médico, psiquiatra, ele tinha como suprassentido ajudar o próximo. E naquele momento, qual que era a forma dele ajudar o próximo? Qual era o sentido do momento? Bom, ouvir um colega de campo de concentração antes de dormir, dar um atendimento psicoterapêutico para ele naquele momento, talvez ajudar como médico num tratamento de uma outra enfermidade específica, de um paciente ali, isso ia preenchendo o momento do Viktor Frankl naquele campo de concentração. Tal como outro sentido que Viktor Frankl encontrou
no campo de concentração, reescrever a sua obra que tinha sido jogada pelos soldados na fogueira, tinha sido queimada, não me falha a memória, não sei se foi queimada ou destruída, mas de qualquer maneira ele foi destruído. Foi destruída grande parte da obra científica dele ao entrar no campo de concentração. Então, o que se tornou sentido para ele no campo também? Reescrever, pelo menos, não totalmente, mas anotar tópicos sempre que possível, num papel que ele encontrava, enfim, algum material, certo? Mas esses sentidos específicos estavam norteados por um suprassentido, que em Viktor Frankl talvez seja a missão da vida dele, né? Ajudar o seu semelhante, ajudar o próximo, talvez a fé em Deus de Viktor Frankl. Então, sentido específico, certo? Pode ter como referência um suprassentido, mas suprassentido é distinto do sentido específico do momento. Eu acho que dessa forma fica um pouco mais claro esta distinção do sentido para o suprassentido, que muita gente confunde. Muita gente fala assim: um adolescente tem que encontrar um suprassentido para a vida dele. Às vezes ele nem tem muita noção do suprassentido, daquilo que vai ser para a vida inteira ainda. Mas naquele momento ele já pode encontrar, por exemplo, o sentido da vida, naquele instante, em fazer um vestibular, como muitos aqui do canal vão fazer, ou coisas semelhantes. Ok? De qualquer forma, tanto o sentido quanto o suprassentido, tanto para Viktor Frankl como para o apóstolo Paulo, eu faço referência a um texto bíblico agora, em Efésios 4:1, o apóstolo Paulo fala que o nosso propósito, que é o sentido, aquilo para qual nós somos chamados a realizar em cada instante da nossa vida, deve ser realizado com dignidade e respeitando o direito, inclusive, do próximo encontrar também sentido. Tá? Então, que a gente possa ter esse princípio da dignidade em encontrar o nosso sentido, em viver o nosso supra-sentido, que é algo muito maior, respeitando o semelhante. Ok? Fiquem na paz, Deus abençoe todo mundo aí. Até uma próxima.